Contratação e demissão na advocacia. Como fazer, como não fazer? Eu sei que essa dúvida, ela afeta centenas de advogados no Brasil inteiro. Pessoas que já estão iniciando a etapa de empreender na advocacia e agora vem aquela dúvida, né? Eu devo contratar um estagiário, um advogado? Como que eu vou contratar? Como funciona para contratar? Não tem um RH. E agora, pelo amor de Deus, nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode fazer para poder amenizar a dor que é ter que contratar alguém e a dor que é ter que demitir alguém também. Então, inicialmente, vamos falar sobre contratação. Como contratar, quando contratar. Quando eu comecei a advogar, a primeira pessoa que eu contratei, já que o Henrique tem um perfil mais comercial, foi um estagiário para cuidar ali das minhas demandas do operacional. Então tinha ali várias tarefinhas que eu tinha que fazer de petição simples, como petição juntada, emenda inicial, algo mais simples que tomava muito meu tempo de ter que elaborar a petição em si no documento Word e mandar para o judiciário. Outras coisas também que eram mais simples, que eu fazia o processo inteiro do cliente, a petição mãe ali do cliente e ter que juntar documento em PJE, Projude, isso roubava o meu tempo útil que eu poderia estar vendendo para novos clientes, crescendo o meu escritório. Então, o meu perfil na época, eu não tinha um sócio, né? Então, era mais comercial. Então, eu tive que ir lá e buscar um estagiário mais operacional. E quando você está começando a empreender sem sócio, não tem outra. O teu perfil, mesmo que não seja comercial, vai ter que ser comercial, porque é o comercial que põe dinheiro dentro de casa. Então você tem que desenvolver esse perfil para você. Henrique, não quero de forma alguma fazer comercial. Odeio isso. Tá, então vai ter que encontrar um sócio que tem um perfil comercial para poder fazer o crescimento do teu escritório acontecer, entrando novos clientes todos os dias. Então, encontrei ali uma estagiária na época, né, para poder cuidar das demandas mais simples do escritório. Quando eu comecei a pensar em contratar um estagiário, quando o meu escritório fazia 10 mil reais por mês na advocacia. Henrique, não é pouco? Olha só, é pouco se você parar para pensar somente nos 10 mil puro, mas a minha intenção era crescer, era escalar. Então, se eu fosse esperar chegar em 30 mil para poder contratar alguém, pode ser que o caminho seria muito mais difícil, muito mais árduo, né? Então, eu contratei com 10 mil, tirei um pouco do meu lucro, abri mão do meu lucro para poder pagar um estagiário e aumentar o meu crescimento. Então, na minha concepção, o momento ideal de contratar um estagiário é quando você consegue desempenhar ali R$1.000, R$800, depende muito da sua cidade, né, para um estagiário e ele vai receber aquela bolsa e vai dar muito certo, tá bom? E para o comercial especificamente, é extremamente importante você pagar uma variável para esse estagiário. Isso mesmo, um comercial ele depende de uma variável, depende de vendas. E para a venda acontecer, ele precisa se motivar. E não adianta você me contar aquela história de que mas a motivação não pode ser somente o dinheiro. Eu sei que não. Tem outras coisas, né? Como o que a gente chama de salário emocional. Mas o dinheiro motiva sim. Não caia nesse conto de falas de que o dinheiro não motiva. Ele vai motivar o estagiário a acordar do dia, ir para o teu escritório, a ficar depois do horário quando tem aquele cliente pendente de contrato para ser fechado. Então, tem que ter variáveis para você conseguir motivar o teu comercial a vender mais e mais para o teu escritório, tá bom? E aí, no processo de seleção, existem algumas perguntinhas para você identificar um perfil ideal para você contratar o teu estagiário para o time comercial. Geralmente, o que eu quero aqui para o estagiário do time comercial é um estagiário que tem um perfil mais arrojado, mais de comunicação e que precise do dinheiro, que seja uma pessoa que tenha fome de vencer na vida. Não é a regra, tá? Mas existe uma pesquisa feita pelo Instituto Henrique Rodrigues que as pessoas que já têm um conforto financeiro em casa, ou seja, as ricas, elas talvez não teriam um empenho muito grande na área comercial. Isso acontece porque quando a pessoa não precisa daquele dinheiro para sobreviver,
naturalmente ela não vai querer se esforçar mais para vender mais. Então ela vai querer o estágio para cumprir tabela, para cumprir horas da faculdade. Não é esse o perfil que eu quero no meu time comercial, no seu time comercial, no seu escritório de advocacia. Então, identificar as pessoas que realmente querem e precisam trabalhar, precisam estagiar, é fundamental para você conduzir e criar um time comercial de excelência que realmente vai brigar pelo seu escritório, porque quando ele briga pelo seu escritório, ele recebe também, ele é bem pago por isso, tá bom? Outra característica importante que você tem que encontrar dentro do comercial é se ele tem a habilidade de argumentar, se a mente dele funciona de forma fluida, se ele consegue argumentar bem, se ele consegue pensar bem, se ele não é alienado. E para identificar esse perfil, sem ter um RH, é claro, tá bom? Existe uma perguntinha muito legal que eu faço nas minhas entrevistas, que é o seguinte: fulano, me diga algum famoso que você não admira e o porquê. Quando eu pergunto isso, antes de perguntar, eu deixo bem claro que pode ser qualquer famoso, desde político, aí eu não tô ligando se é lá do A ou lá do B, youtuber, ator, atriz, cantor, não me importa. Tem que ser uma personalidade que a pessoa, que o meu candidato não admire e o porquê que ele não admira. E aí ele vai dizer, eu não admiro o Felipe Neto, porque o Felipe Neto assim, assado. Tá, eu extraí dele ali alguém que de fato ele não admira. Eu extraí a emoção que ele verbalizou para mim, dizendo que ele não admira aquela pessoa por isso e aquilo e assado. A próxima pergunta é a que vai determinar na sua resposta se ele tem a capacidade de argumentar e se ele é ou não um alienado. Eu digo, fulano, agora que você me disse que não admira o Felipe Neto, me aponte 2 características positivas que você enxerga no Felipe Neto. Geralmente tem um silêncio nessa hora. A pessoa surta. Como assim? Eu odeio o Felipe Neto. Então eu tenho que trazer 2 pontos positivos. Eu digo sim, você tem que trazer 2 pontos positivos dele. E geralmente acontece das pessoas tentarem argumentar que não consegue ou ficar calado, eu vou lá e provoco. Meu amigo, veja bem, você pode não gostar do fulano, do ciclano, do beltrano, mas você concorda comigo que a pessoa atingiu um patamar de fama, de seguidor, financeiro, de conhecimento, que ela precisa ter pelo menos 2 pontos positivos só? É a mesma coisa quando dizem político, né? Não gosto do presidente B. Não gosto do presidente L. Tá bom, mas me aponta 2 pontos positivos deles. Não tem. Como não tem? O B ou o L, tanto faz, eles podem ter os pontos negativos que for, mas os 2 viraram presidente de um país. Então, alguma característica positiva eles têm que ter. E se o candidato não é capaz de apontar essas características positivas nesse cliente, é porque nós estamos de frente de uma pessoa alienada. E quem é alienado na venda não consegue vender, porque ela vai criar um viés de confirmação negativo na hora de vender e não vai conseguir vender de forma efetiva para o cliente de vocês, da sua advocacia. Outro ponto também é que eu vou instigando. Quando a pessoa fala, eu não gosto do Felipe Neto porque eu não acho massa, não me atrai a forma como ele conversa com as crianças, a sua comunicação não é legal. Tá, me fala agora o ponto positivo. Um ponto positivo dele é que ele é um bom comunicador. Mas como assim? Como assim? O ponto positivo é o mesmo que o ponto negativo? Como é que você me explica isso? Eu vou questionando o candidato e a intenção de questionar, de encontrar algumas pegadinhas ali, não é colocar ele em maus lençóis, não é isso. A intenção é só entender se ele tem a capacidade de argumentar. Porque um bom vendedor, mesmo quando ele se depara com uma pergunta que ele não sabe responder, ele vai criar uma resposta, vai dar uma resposta evasiva, vai criar uma narrativa ali para satisfazer o seu interlocutor. Então, quem consegue fazer isso, pronto, eu tenho um checkzinho ali, eu sei que é um cara bom de venda, eu sei que é um cara que pode se desenvolver na venda, caso ele não saiba vender com técnica ainda. Essa pergunta, ela traz um ponto fundamental para você entender ali esses 2 pontos do teu candidato. Uma outra pergunta também, perguntar, fulano, me aponta agora um sonho material que você quer conquistar nos próximos 12 meses. Eu pergunto isso para entender o nível de ambição imediata
do candidato. A outra pergunta que eu faço logo depois disso é, daqui a 5 anos, quanto que você se imagina ganhando por mês com a sua advocacia ou 5 anos depois de formado, né, digamos assim, se for um estagiário? Eu pergunto isso para entender o nível, a escala de ambição que esse candidato à vaga tem. Porque pessoas que não têm ambição não são pessoas que vão prosperar no seu time comercial. Pessoas que não têm sonhos materiais não têm o porquê lutar, não têm o porquê brigar, o porquê levantar todo dia, ir para o teu escritório, fazer 30 reuniões de vídeo com o cliente em um dia só. Então, se o candidato não tem um sonho material imediato e um sonho de uma ambição maior a longo prazo, esse cara não vou pôr dentro do meu escritório, tá bom? Então, eu pergunto um sonho material esperando que ele diga, nos próximos 12 meses eu quero ao menos trocar meu notebook, trocar meu celular, comprar um carro, não sei. Tá? Não sei. Outra coisa também é que daqui a 5 anos, quanto que ele imagina ganhando por mês? Ou 5 anos depois de formado, quanto você se imagina ganhando por mês? Se o cara me diz que daqui a 5 anos ele quer ganhar 5 mil reais por mês, eu sei que para ele 5 mil reais supre a necessidade dele. Então, ele não tem um nível de ambição que eu gostaria que ele tivesse. Nessa pergunta, quanto mais alta a resposta do cliente é, para mim, melhor, porque eu sei que ele tem de fato uma ambição elevada. Quando existe algum engraçadinho ali que fala, eu quero ganhar daqui a 5 anos 200 mil reais por mês, eu vou lá e confronto. Mas você tem um plano para isso? Para entender se ele de fato só lançou uma resposta aleatória, ou se ele realmente tem um plano material na cabeça dele para chegar nos 200 mil reais por mês daqui a 5 anos. Então, são perguntinhas que você vai moldando ali para tentar encontrar um perfil bacana para o teu time comercial. E por fim, existe um teste que é de graça na internet chamado Teste DISC. Coloca aí, produção, teste DISC na tela para o pessoal entender que o teste DISC é um teste de personalidade. Como nem o Henrique, talvez nem você, nós não somos psicólogos, né? Nós não temos um RH dentro de um escritório. O teste diz que ele vai fazer às vezes de um RH. Ele vai conseguir traçar um perfil comportamental do teu candidato. Ele vai entender se ele tem um perfil mais dominante, mais influente, mais de conformidade, mais de estabilidade. E com esse perfil, você vai entender se essa pessoa ela se amolda mais na área comercial ou se amolda mais na área operacional. É evidente que o teste diz que por si só não pode ser interpretado de forma isolada. Tem que ser todo o conjunto da obra ali. E geralmente para o time comercial o que mais dá certo ali são as letras D e as letras I, tá? Que é a letra da dominância e da influência. É um teste gratuito que é muito rápido e muito fácil de ser aplicado com o teu candidato à vaga dentro do teu escritório, tá bom? E agora, contratou, na verdade, como demitir, como desligar um colaborador dentro do teu escritório de advocacia. Olha só, toda demissão ela é doída. Ninguém gosta de ter que desligar um estagiário, ninguém gosta de ter que desligar um advogado, ninguém tem prazer em fazer isso. Mas, eventualmente, é preciso ter que fazer. Muitas vezes a demissão ela vai acontecer por erro do próprio gestor, por erro do próprio advogado que falhou no acompanhamento dessa pessoa, ou falhou na gestão daquela pessoa, ou falhou na contratação daquela pessoa. Então, se você errou na contratação, a demissão ela é culpa sua, não é culpa do colaborador. Então, às vezes não é que você está diante de uma pessoa ruim, mas pode ser uma pessoa que você colocou em uma vaga que não é o perfil dela, e aí ela não conseguiu desempenhar um bom papel ali, mas que ela talvez se daria melhor, se daria bem em uma outra alocação, em uma outra vaga dentro do teu escritório ou de outro escritório que ela for trabalhar futuramente, tá bom? Mas, superando isso, como que acontece um desligamento de forma estratégica? Anota isso daí, quando o colaborador ele é pego de surpresa em um desligamento, é porque você errou no processo demissional. Então, todo o processo demissional, ele tem que existir com feedbacks, que a gente chama, né, carinhosamente de feedbacks demissionais. Isso quer dizer que
Quando você percebe, é engraçado, mas de fato é assim o nome na gestão, né? Quando você percebe que um colaborador não está mais produzindo bem, não está mais acatando ordens, perdeu a disciplina que ele tinha, a forma mais correta é tentar salvar esse cara. Então é prejuízo para a empresa, para o teu escritório de advocacia, é prejuízo você simplesmente, no primeiro vacilo do cara, ir lá e demitir. É prejuízo. Porque você tem que fazer todo o processo de novo, de contratar alguém, de ter que ensinar, de ter o período de rampagem desse colaborador até ele atingir. É prejuízo. Então, a tentativa, a regra é tentar salvar o máximo possível. Mas, claro, a gente tenta salvar. A gente não dá a salvação, a gente não é Jesus. Então, a gente tem que tentar salvar esse candidato, esse colaborador agora. E aí, na tentativa de salvar, existem os feedbacks demissionais, que é você chamar o colaborador pessoalmente na sala, explicar onde que ele está errando, apontar o que ele tem que fazer de diferente, de melhor e esperar que se resolva. Não resolveu? Mais um feedback demissional. Fulano, outra vez você errou, você cometeu tal erro, você está usando o celular, você não estava conseguindo vender, enfim, volta para a operação e ver se melhora. E dá mais um feedback, um terceiro feedback também demissional. Fulano, veja bem, não estamos conseguindo ter resultado, não estamos conseguindo mudar essa postura. E muitas vezes, pessoal, o resultado ele vem não de forma aleatória, né? O resultado ele chega nas vendas, por exemplo, através do cumprimento de várias etapas que são tarefinhas. Então, se o candidato, se o estagiário, né, se o comercial não liga para o cliente, ele não vende. Se ele não faz call com o cliente, ele não vende. Então, se ele não faz ligação, não faz call, não faz meeting, não manda mensagem, ele não está cumprindo a essência do trabalho dele. E aí, de fato, não chega no resultado. E aí você faz o feedback demissional para falar, fulano, olha aqui, essa semana você fez somente 10 reuniões de vídeo com o cliente. A sua meta era 30 reuniões. O que aconteceu? Você resolve isso aí para mim. Na semana que vem, de novo, se não resolver. Se não resolveu nenhuma das formas, aí, infelizmente, é convidar o colega para vir na sua sala e você comunicar o seu desligamento. O momento do desligamento, meus amigos, não é momento para se dar feedback. Então, momento do desligamento, você não tem que falar pro teu colaborador, eu tô te desligando por isso. Não. Porque se você conduziu o processo demissional de forma correta, ele já tem na cabeça dele que o dele estava na reta, digamos assim, né? Já teve todos os feedbacks demissionais, o A, o B, o C. Então, se você comunica isso de forma clara, não precisa falar os motivos do desligamento na reunião de desligamento. Até porque aquele momento não é o momento para isso. Pode ser que gere algum estresse, alguma situação desconfortável. Então, fulano, infelizmente, nós vamos precisar te desligar. Agradeço pelo tempo que ficou aqui. Tchau, um abraço. Curto e grosso, sem dar motivo do porquê. Lembra, se a pessoa que vai ser desligada não souber que seria desligada, você errou na sua gestão dentro do seu escritório de advocacia, porque é preciso dar o feedback demissional para tentar salvar essa galera, tá bom? E, por fim, sempre tenha um plano de ascensão, um plano de carreira muito bem dimensionado dentro do teu escritório, para que as pessoas elas entendam onde que elas podem chegar, onde que elas podem estar ali junto com você dentro do escritório de vocês na advocacia, combinado? É isso, espero que eu tenha contribuído para você conseguir melhorar o seu processo de contratação e de demissão na sua advocacia. Espero que eu tenha ajudado. Caso não me siga no Instagram, aqui embaixo está o meu user lá do Instagram. Me acompanha lá que todo dia tem uma dica nova para você chegar em 30 mil reais por mês na advocacia, independentemente da sua área de atuação. Um abraço e até nosso próximo vídeo.